Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre o capítulo 4 do Manual do ABA, do Ajude-nos a Aprender. E o título do capítulo é o Manejo do Comportamento. A ideia principal desse capítulo é provocar em nós a prática da análise das contingências, então dos estímulos antecedentes e dos estímulos consequentes. Se tratando de comportamento, nunca é do nada, sempre existe um motivo, sempre tem uma razão. Então, quando a criança tem algumas crises, começa a se bater, ou bater nos adultos, ou gritar, ou chorar, esse comportamento precisa ser analisado sob essa ótica. O que aconteceu antes do comportamento e o que aconteceu depois, que pode estar reforçando esse tipo de comportamento. Assim, todo comportamento ele vai ter uma função. E ali na página seguinte, ali na página 2 do capítulo 4, vai trazer os tipos de função do comportamento, né? Então, assim, esse meu comportamento pode me trazer um reforçamento social positivo, ou seja, me é acrescido algum estímulo agradável, então, por isso eu mantenho esse comportamento, né? E esse comportamento é chamado de comportamento por busca de atenção. Então, é bem interessante que a gente atente para esse fator, que muitas vezes quando a gente para dar uma bronca na criança ou tira a criança da atividade que ela não gostaria de fazer, a gente está reforçando, na verdade, aquele comportamento que é inadequado, tá? O comportamento ele também pode ter a função do reforçamento social negativo, que daí ao contrário do comportamento de busca de atenção, é quando através do meu comportamento eu consigo sair daquela atividade, daquele momento, daquele ambiente que me é aversivo, tá? A gente também tem um comportamento que funciona por reforçamento positivo automático, que é o que mais a gente conhece, né? Então, assim, eu apresento meu comportamento porque eu vou ser reforçado, né? Ou vou ser reforçado positivamente ou negativamente. Lembrando, positivamente me é acrescentado um estímulo agradável, negativamente me é retirado um estímulo desagradável, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês ali a resposta dos exercícios. A gente tem o exercício 10, tem o exercício 11 também, tá? Então, quando a gente se propõe a trabalhar com a análise do comportamento, a gente vai olhar esse comportamento dentro das suas contingências, estímulo antecedente, estímulo consequente. E quando a gente consegue compreender a relação entre essas variáveis, a gente diz que fez a análise funcional, tá? Então, a análise funcional é isso, é estabelecer relação entre o estímulo antecedente, o comportamento, ou o estímulo consequente e o comportamento. A partir da análise funcional, eu consigo modificar o arranjo de contingência. Consigo modificar ou o estímulo antecedente ou o estímulo consequente, e aí a gente sabe que, fazendo essa modificação nas contingências, eu vou ter automaticamente uma modificação do comportamento também, certo? Aí o capítulo segue apresentando para vocês 3 métodos, né, pelos quais a gente realiza a análise funcional. O primeiro e mais utilizado é a observação direta, né? Então, é observar aquele comportamento, fazer as marcações de quantas vezes ele acontece, depois identificar em que ambiente ele acontece, em que horário ele acontece, com mais, com menos frequência, para poder estabelecer essa relação. A observação indireta ela acontece quando a gente conversa com os familiares, com pais, com outros colegas também, né? Que manejam e trabalham com a criança, tá? Inclusive, ali na página 6 desse capítulo, ela vai falar, né? Vai trazer ali uma folha de observação de avaliação funcional. Mas a gente também pode criar, né? Então, por exemplo, o comportamento de ecolalia durante a fala da professora. A gente pode estabelecer, né, um método de contagem de quantas vezes esse comportamento acontece, em quais momentos, se é no início da aula, se é no final da aula, se são em atividades atrativas, menos atrativas, e aí a gente vai estabelecendo essa relação com os estímulos antecedentes e com os estímulos consequentes também. E daí aqui, para ajudar a fazer análise funcional, o capítulo traz várias perguntas que a gente deve se fazer, tá? Aqui também tem um outro exemplo de checklist, né, que a gente pode utilizar, mas na escola a gente pode criar os nossos próprios checklists, né? Então, assim, eu tô com problema da criança bater no parque, então eu vou fazer uma observação direta. Em que horários isso acontece, se é só no parque, ou se quando o parque vem depois de uma atividade específica, se tem um colega presente ou não, se tem uma disputa de espaço ou não, se tem uma troca de professor ou não. Tudo isso são pontos de observação quando a gente faz análise do comportamento, tá? E aí, aqui ele traz algumas dicas práticas, então, se o meu comportamento tem algumas funções, como é que eu vou lidar com esses comportamentos, né? Então,
principal aqui, quando a gente faz uma solicitação para a criança, a gente conversou sobre isso no primeiro encontro, a gente precisa ser claro, objetivo e persistente, né? Então, a partir do momento que a gente der um comando, a gente pode até ir removendo alguns graus de dificuldade para esse comando, mas jamais retirá-lo, né? Então, ir com essa demanda até o fim, tá? Aqui fala sobre a questão da tensão mínima. A gente trabalha com o pressuposto de que para que o comportamento não seja reforçado, a gente ignora, né? Às vezes dá um ruim, dá um negócio, é difícil, mas vocês vão perceber que o tempo de duração desse comportamento inadequado vai ser cada vez menor. Talvez mude a topografia, que é algo que esse capítulo vai falar. A topografia é a forma do comportamento. Ah, então eu quero fugir de atividade, você não olha mais para mim quando eu grito, então eu vou me bater. Mas aí, se a gente permanece sem reforçar, esse comportamento tende a entrar em extinção, ou seja, deixar de existir, né? Um outro ponto é que muitas vezes o comportamento disfuncional ele vem porque a criança não tem um repertório, não tem uma linguagem adequada. Então, a gente precisa avaliar as condições dessa criança, as condições comunicativas dessa criança e também utilizar recursos. Nesse ponto, as PECs ajudam bastante, né? As PECs, as pistas visuais, para que a criança utilize de figuras para se comunicar, né? Um outro ponto importante é sempre a antecipação, né? Aquilo que a gente conversava sobre as histórias sociais. Antes que aconteça o problema, eu retomo com a criança o passo a passo do comportamento que eu espero naquele momento, naquela atividade. Sempre que tiver mudança de rotina, que a gente possa antecipar para a criança também, mudança de espaço, mudança de pessoa que vai vincular com a criança, que ela seja apresentada gradativamente, que a criança tenha a oportunidade de ser dessensibilizada, né? Se acostumar com essa alteração, tá? E aí também traz a ideia do bloquear e redirecionar, principalmente quando a gente está falando de alguns comportamentos que podem machucar o adulto ou machucar o colega, né? Então, a gente evita segurar, a gente evita conter, a gente bloqueia, a gente, né, se defende, se protege, tira o amigo dali de perto e redireciona, tenta conduzir a criança para um outro momento, para uma outra atividade também, tá? Ali vai falar do comportamento autoestimulatório, que nós também conversamos no primeiro encontro, que são as estereotipias, os STEAMs. Eles aparecem como uma forma de autorreforçamento, né? Elas me trazem algo agradável, como, por exemplo, o alívio da ansiedade, tá?